Não sei se você lembra do Lula defendendo a ditadura venezuelana, dizendo que o conceito de democracia é relativo. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Mas isso não é novidade. Lula defendia também Hugo Chávez, o ditador venezuelano vitimado por um câncer mal diagnosticado pela excelente medicina cubana. Nós mandamos por ano... A saúde em Cuba é uma coisa que funciona. Parabéns, o Hugo Chávez foi pra lá e morreu. A doença acabou frustrando o plano dele de permanecer na presidência até 2031. E a verdade é que não sou tão forte como eu pensava. A obsessão de Chávez pelo poder resultou em uma verdadeira catástrofe aos nossos irmãos venezuelanos, aos quais a promessa de um socialismo do século XXI foi verdadeiramente entregue. Inflação, miséria, violência. Mas isso não parou por aí. O sucessor de Chávez, o Nicolás Maduro, nomeou 13 juízes aliados ao Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, que passou a exercer então as funções de legislativo, anulando qualquer oposição. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. E sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Tido por muitos como um herói na luta pela descolonização da América Hispânica, o general Simón Bolívar foi uma das grandes inspirações da Revolução Bolivariana de Chávez. Mas olha só que ironia, em 1830, amargurado com a política e prestes a morrer, Bolívar enviou uma carta ao seu amigo general Juan José Flores e dizia o seguinte, lamentava o seguinte: 1. A América Latina é ingovernável para nós. 2. Aquele que serve a uma revolução ara no mar. 3. A única coisa a se fazer na América Latina é emigrar. E 4. Este país cairá infalivelmente nas mãos da multidão desenfreada apenas para passar para tiranos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nesse final de semana, nós vimos o Nicolás Maduro sendo declarado vencedor das eleições na Venezuela com cerca de 51% dos votos. Na sexta-feira, o ditador venezuelano havia ordenado o fechamento das fronteiras do seu país para impedir a entrada até de observadores internacionais durante as eleições presidenciais que aconteceram no último domingo. E eu sei um pouco sobre isso também, porque por muito tempo, já faz alguns anos, eu faço parte de comissões eleitorais que fiscalizam a transparência e a nossa comissão, a nossa comitiva também foi informada do impedimento de estar lá. Mas enfim, percebam só o que eu disse. Ele foi declarado vencedor. E quem declarou? O Conselho Nacional Eleitoral, órgão encarregado das eleições na Venezuela, sob o controle do chavismo de Maduro. Em contraste com o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, a líder da oposição, a ex-deputada Maria Corina Machado, afirmou que o candidato Edmundo González obteve 70% dos votos, derrotando o ditador Nicolás Maduro. Segundo Corina, a oposição obteve todas as atas de votação enviadas pelo Conselho Nacional Eleitoral e todas essas informações mostram que González obteve 70% dos votos e o Maduro teria ficado apenas com 30%. Maria Corina, inclusive, venceu as prévias da oposição com 90% de apoio no passado, era a favorita para derrotar o Maduro, mas o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela inabilitou-a como candidata, proibindo-a de ocupar o cargo por 15 anos. Então, a ONG Fórum Penal, dedicada à defesa de presos políticos, afirmou que autoridades venezuelanas prenderam cerca de 305 pessoas ligadas à campanha do candidato de oposição, dentre elas 30 mulheres. Nenhuma feminista brasileira, nenhuma feminista defendendo essas 30 mulheres. Aqui destacando mais uma vez, Nicolás Maduro afirma que a campanha eleitoral foi livre, foi aberta, mas a oposição acusou o regime de fazer prisões arbitrárias contra pessoas envolvidas na candidatura da líder Maria Corina Machado e do candidato Edmundo González. Aí, Américo, temos aqui alguns dados da ONG Fórum Penal, e esses dados revelam o número de presos políticos na Venezuela. A gente traz aí em tela. No total, são 305 pessoas detidas. Desse número, 30
são mulheres. O que a gente tem a aprender sobre tudo isso? O Olavo de Carvalho já explicou essa situação e vejam só o que ele disse, leiam comigo. Uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria de existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, teria de continuar saudável enquanto está morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e, quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele os acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. É possível, então, entrar numa ditadura comunista democraticamente, mas é impossível sair dela tentando votar na oposição. Afinal, no comunismo, não importa quem tem os votos, mas sim quem conta os votos e o poder de declarar o vencedor das eleições. A democracia da esquerda, uma palavra tão usada e vilipendiada por revolucionários como Maduro, significa nada mais do que a manutenção do mesmo partido no poder. Para eles, só há democracia quando a população, oprimida pelo regime, pode escolher entre apoiar os ditadores ou ir para o paredão.